Graça e paz, amados, para mais um devocional aqui da tarde, meditando lá em Números 20, 22 a 35, onde, nós vemos aí, vamos trazer para as nossas vidas. Deus nos fala, Deus nos adverte, Deus nos coloca uma convicção no coração, em oração, quando nós buscamos a Ele. Mas não é fácil nós abrirmos mão da nossa vontade para realmente fazermos a vontade de Deus. E aí nós vemos Deus usando uma mula, porque Ele usa quem Ele quiser, Ele usa uma pedra, Ele usa quem Ele quiser. Isso tudo para nos resgatar, para nos levar de volta aos seus caminhos. E quantas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque não nos agrada. Nós queremos fazer do nosso jeito. É um grande pecado, é o pecado da autoconfiança, Eu mesmo sou o meu Deus e eu não quero me render à vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, que exigirá de nós algumas renúncias, com certeza. Hoje eu vi uma frase: feche-se uma porta para que se abra uma porteira ou um portão. Mas no momento do fechamento da porta, nós ficamos frustrados, não é verdade? E quando nós não vemos a justiça sendo feita, nós começamos a perguntar: onde está Deus? Cadê Deus que não está vendo isso? Querendo ou não, amados, mesmo quando nós temos uma caminhada com Deus, nós às vezes nos pegamos fazendo essa pergunta, quando está doendo, sabe? E a gente fala assim: não é possível. Mas Deus tem um plano, Ele tem um plano perfeito. E quanto maior tempo de prova, maior vai ser a manifestação do poder dele, para maior glória, maior honra na vida das pessoas envolvidas, que nós não sabemos, que nós não nos damos conta, mas que ele sabe, com certeza ele sabe. E a coisa mais importante, ele só faz esperar aqueles que ele sabe que ele pode confiar, sabia? Tem gente que não vai aguentar esperar, e ele também sabe. Mas se você está esperando, como eu estou esperando, algumas situações da minha vida, receber essa justiça, sabe? E sabe o que é mais interessante? Eu estava em oração, nessa madrugada, eu acordei e eu fui tomando a consciência, assim, do tamanho da gravidade de algumas coisas que eu não tinha nem me dado conta. Eu falei: meu Deus, que é isso? Eu nem me dei conta. A coisa foi tão grave assim. E aí eu entendi que Deus me poupou até da compreensão da gravidade que eu tinha passado, que eu tinha vivido. Não estou aqui me vitimando, nada disso. Deus sabe. Ele sabe. E eu sou uma pessoa temente a Ele. Mas eu falei: gente, eu ainda fui capaz de ir lá pedir perdão a essa pessoa. Sendo que, nossa, ela tinha estraçalhado comigo. E continua fazendo isso. E eu ainda não vi, a ação de Deus. Muito pelo contrário. Eu vejo essa pessoa ainda, tripudiando em determinadas situações que ela pode fazer. E Deus sempre me dizendo: não, filha, aguenta firme, filha. Eu vou aguentando firme. Vou passando pela glória, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque o que eu tenho de mais precioso nessa situação? A alegria de caminhar com Deus. Sabe? A alegria de, vamos dizer assim, materialmente, tudo me foi tirado. Até, vamos dizer assim, com relação as pessoas que são mais preciosas para mim, realmente confiar em mim. Não. Até isso Deus chorou. Sabe? Então, é uma prova dura, é uma prova dolorida. Mas eu tenho crescido tanto em mim essa prova. Deus, ele tem se revelado tanto, ele tem sido tão carinhoso, sabe? Ele tem sido tão presente. Eu nunca experimentei tanto de Deus. Então eu posso dizer que tá valendo, mas tá valendo muito. E ter aquela consciência que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós não temos a capacidade de ver a abrangência das coisas. Nós vemos, como fala lá em 1 Coríntios 13, nós vemos como no espelho embaçado, Mas um dia nós veremos face a face. E tudo que nos acontece, tudo que vem, justo ou não, sabe, Deus está trabalhando conosco para a eternidade, amados. Deus não está trabalhando exatamente para esse tempo. Então nós precisamos confiar.
Mas a palavra também fala, né? Ainda terei alegria, né, nessa terra, ainda verei a justiça de Deus se fazer. Então, o ponto mais importante, pelo menos para a minha vida, é apesar de todas as circunstâncias, né? E entre elas, uma das mais doloridas é ser podada de estar com as pessoas que eu mais amo, né? Humanamente me tiraram esse direito de poder estar com aquelas pessoas que são preciosas para mim. Mas não tem problema, porque Deus tirou essa dor de dentro de mim, sabe? E eu tenho a minha intimidade com Deus, eu tenho maneiras de saciar essa vontade de ver. E Deus tira essa dor do peito da gente, sabe? Deus nos coloca num lugar de paz intocável. Só não podemos deixar as nossas mentes requerer a nossa alma gritar por justiça, porque aí vai doer. Mas a partir do momento que nós aceitamos, que nós renunciamos e nós com fé entregamos todas as circunstâncias, todos os detalhes, toda a abrangência, Deus vem, amados, nos consolar. Eu não posso falar aqui tão abertamente, porque eu não posso, sabe? Se eu falar, eu vou estar jogando lenha na fogueira, sabe? Eu vou estar trazendo mais prejuízos para mim, né? De situações que não sou eu que vou resolver. Eu não tenho poder nenhum para resolver, né? Só Deus. Então, mas na madrugada eu estava falando, gente, nosso Deus, como é que eu nunca, assim, por anos a fio, não senti a gravidade das situações, do inimigo usar determinadas pessoas, né? Para tentar me parar, para tentar me derrotar, me tornar uma mulher depressiva, uma mulher que desistisse, que não tinha perspectivas. E não, eu sou uma pessoa escolhida por Deus, como você é. Quando eu falo aqui, eu não estou falando para exaltar o meu ego, nada disso. Porque o exaltado será humilhado, eu sei disso. Mas assim, nem me permitir perceber a gravidade, parece incrível. Você mas peraí, pastora. Não, eu não percebi. E veio na madrugada, né? Aquela sequência de situações. Eu falei, gente, eu ainda fui lá na pessoa pedir perdão. Ah, não. Eu não posso mais fazer isso comigo, não. Até onde eu fiz, tudo bem, né? Foi para tentar ajudar outra pessoa. Né? E eu tive palavras de Deus, eu estava em jejum. Eu falei, Deus, eu vou ter essa pessoa vai me matar. Deus falou assim, não, Esther estava 3 dias de jejum, você está 4, vai lá. Vai lá porque você precisa. Sim, e eu tive a prova cabal, né? Porque hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, meu Deus. Aparentemente a situação não foi resolvida. Aparentemente. E eu levei, mas eu levei feio, né? Mas através da fé. E a fé me dá essa convicção de que Deus está trabalhando. Sabe, amados, só quem pode nos dar o consolo, quem pode nos conceder a condição de nós continuarmos na caminhada, de nós avançarmos, de nós não pararmos, de nós sermos consolados, de nós sermos justificados, já fomos em Cristo. É só o Espírito Santo de Deus. Mas para isso, nós temos que realmente crer. Temos que ouvir a voz dele, sabe? Temos que, através da palavra, dia após dia, buscando na palavra, declarando a palavra, sabe? A vida nova, a esperança. É como uma plantinha que estava ali, sabe? Ela tem uma raiz pequenininha e ela está quase morta. Mas a partir do momento que você coloca água, olha, ela que é uma das coisas mais importantes, ela vai nascendo. Eu gosto muito de conversar com as minhas plantas. Eu falo assim, elas são seres vivos. Elas são minhas companheiras e minhas amigas. Né? E outro dia eu ainda vi o rio, né? Você faz loucuras pelas plantas. Eu fiz uma loucura ontem. Eu passando pelo centro da cidade, uma via interestadual, carregando. Gente, sem brincadeira, aquilo devia pesar uns 30 quilos. Eu não conseguia tirar aquilo do chão ou mais.
Mas eu fui escavando, eu tirei, botei nas sacolinhas aquela terra, aquela coisa, tinha até minhoca, eu queria terra. E aqui uma região de litoral, a terra é muito difícil. E eu não tinha dinheiro para comprar aquela terra. Não poderia gastar com aquela... E eu encontrei, Deus me deu. E ainda ganhei 2 mudas, 2 samambaias lindas que eu vou buscar daqui a pouco. Eu falei, Deus, quanto carinho, Deus, quanto cuidado. Mas eu vim com aquele peso pela rua e orando. Se eu me mexesse, a bicicleta, pum, virava. E ela virou, mas aqui dentro da minha área já. Tamanho era o peso. E eu queria tanto levar aquilo para casa. E eu tinha desistido, tinha encontrado pessoas para me ajudar, colocar na bicicleta, mas não consegui. Aí eu fui escavando aquela coisa, ainda passou gente, nossa, mas que trabalho difícil, difícil. Mas eu consegui, e à medida que eu tava ali trabalhando, né, colocando nas sacolinhas e tal, aquilo foi diminuindo. Então a minha bicicleta já conseguiu pegar. E a dona da casa, que tinha colocado aquilo lá de fora, pro lixeiro levar, ainda falou pra mim assim, amanhã eu vou jogar essas 2 samambaias aqui. Eu falei, o quê? Lindíssimas, com a samambaia chorona no chachim, uma coisinha pra pendurar. Eu falei, opa, Deus, você me deu tanto presente. E eu tava ali festejando. Pode parecer uma coisa boba, mas não é um carro, né? Não, é um ser vivo. Porque nasce, cresce e morre. E como eu converso com elas e como elas respondem, né? E assim, são frutíferas, são decorativas, sabe? Eu não tenho chão, aqui tá tudo lajeado. Então eu tenho que lançar a mão do vaso, né? Das coisas assim. Mas é isso. Amados, pode parecer uma coisa simples, né? Mas é aí que tá. São as coisas simples da vida, do dia a dia, que nós podemos e devemos ver Deus todo o tempo. Porque Ele nos ama. E Ele tem cuidado de nós. Mas o principal, se você ainda não tem absoluta certeza de que Deus é seu pai, da sua identidade, você não vai conseguir, sabe? Agora, quando nós temos a certeza da nossa paternidade, Deus me ama, eu fui feita com muito amor, eu sou guardada, eu sou protegida, e há um propósito na minha vida a ser cumprido. Eu tô aqui vivendo porque Deus ainda quer cumprir em mim determinadas coisas. Acho que houver, não importa. A palavra dele não falha. E é isso que eu quero deixar para você na tarde deste dia. Coloca lá, a palavra de Deus não falha. Deus é fiel. Coloca nos comentários. E vamos orar uns pelos outros. E antes de você desligar esse vídeo, dê o seu like. Mais do que nunca, nós que colocamos coisas assim no canal, precisamos do like. Porque o algoritmo tem sido muito severo. Muito, muito severo. Então, amados, é necessário sua ajuda. Sabe? E eu vejo nisso aí, sabe o quê? Deus está permitindo. Sabe, Ele quer que nós nos unamos, Ele quer que nós busquemos o reino dos céus em unidade. Cada um faça a sua parte. Então essa oportunidade que você tem de ir lá e contribuir. Eu não sou mais importante que você porque eu tô aqui falando, tô botando a minha cara aqui na reta, não. O seu movimento, o seu desejo, a sua consciência, a sua determinação, prontidão para ir lá apertar, colocar um like, não é mim que está beneficiando, não. Eu tenho todos os benefícios. Eu não monetizo no canal. Vou monetizar um dia? Não sei. Se eu não monetizar aqui, vou monetizar no céu. A minha monetização já está lá, garantida. Então, é com Deus, não é comigo. Mas você, isso é para sua vida, não é para minha, nem para de Deus. É para sua. Faça a sua parte. E você receberá seu galardão. Um beijo no seu coração. Até o devocional de amanhã, às 5 horas da manhã. Amém? E não deixe de orar por aquelas pessoas que estão aí no canal, que comentam, que pedem oração, sabe? Isso é muito importante. Um beijo no seu coração. Até o próximo.